Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos meus irmãos em Cristo. Deus abençoe a todos. Gente, eu tinha gravado um vídeo aqui nesse aparelho que eu estou usando, uma tablet, mas depois que eu fui ouvir o vídeo, eu publiquei no YouTube e ficou muito baixo o som, então eu ocultei o vídeo e agora eu estou regravando a mesma palavra. Eu não estou gravando no computador, que geralmente eu gravo com um programa, com uma foto, uma imagem de uma outra coisa, porque está difícil trabalhar no computador, está muito lento e fica difícil para mim. Eu tenho que esperar muito tempo para poder fazer as coisas que eu preciso. O barulho está um pouquinho alto aqui, eu acho que eu vou mudar de ambiente, né? Eu vou dar uma pausa aqui e vou mudar de ambiente, tá? Voltando, então eu mudei de ambiente porque eu estava gravando ali na frente, mas está muito barulho. Vamos aqui à palavra. Eu quero trazer uma palavra a respeito da intercessão, tá? Eu quero falar um pouco a respeito disso. Faz bastante tempo que eu estou com essa palavra no coração e que o Senhor tem ministrado essa palavra ao meu coração. E eu quero compartilhar com os irmãos. Antes de tudo, faz bastante tempo que eu não gravo vídeo. Eu ando muito cansada por causa dos problemas de saúde que eu tenho. Então eu ando muito cansada. Às vezes é difícil até para falar. É difícil para pensar até. Às vezes me falta energia para pensar, para desenvolver um texto, uma palavra. Então tem sido difícil para mim. Não justifica, mas neste caso, como no dia de hoje, eu resolvi fazer um pouco de esforço, deixar um pouco as coisas da casa de lado para trazer essa palavra. Amém? Eu quero fazer minha confissão. Eu, Rosângela Cardoso Teixeira, confesso que Cristo veio em carne, morreu e ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu confesso Cristo encarnado e ressurreto como meu único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o domínio para todo sempre. Amém. Amém? Então a palavra está em 1 Samuel, capítulo 25, a partir do verso 2, que diz assim: Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o nome de sua mulher. Esta era sensata e formosa. Porém, o homem era duro e maligno. Em todo o seu trato era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhe disse: Subi ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuís tenha paz. Então Nabal era um homem rico, ele estava no Monte Carmelo tosqueando as ovelhas, né? E aí Davi, sabendo que ele estava no Monte Carmelo, ali perto de onde Davi estava, Davi enviou alguns moços para falar com ele. Aí, verso 7, voltando. Tenho ouvido que tens tosqueadores. Os teus pastores estiveram conosco. Então, Davi começa a dar testemunho de como foi o tempo que ele esteve ali no monte, e juntamente com os pastores de Nabal. E diz assim: nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Então Davi
ele precisou de algumas coisas para ele e para os moços, porque Davi estava fugitivo, estava fugindo de Saul, da presença de Saul. Saul começou uma perseguição bastante forte contra Davi, aonde ele sabia que Davi estava, ele levantava o seu exército e ia atrás de Davi para tirar a vida de Davi. Então, por um tempo, Davi teve que viver fugitivo. Então, vivendo fugitivo, Davi dependia, de certa forma, de outras pessoas para se alimentar, para beber água, para conseguir algumas coisas, porque Davi não podia trabalhar, ele não podia ter um lugar fixo por causa da perseguição que Saul fazia contra ele. Então, Davi, em certas partes, dependia de favores de pessoas, e aqui ele vai pedir um favor a Nabal, para que Nabal dê alguma coisa a ele, né? E esse alguma coisa é referente a coisas de comer, roupas, bebida. Então, Davi envia ali os moços que estavam com ele até Nabal. E Davi dá testemunha, ele fala assim, olha, quando os seus tosqueadores, os seus pastores estiveram conosco, eles não sentiram falta de nada, porque nós os defendemos. Então, Davi, ele defendeu durante um tempo os pastores que pastoreavam as ovelhas, o gado de Nabal. Então, Davi aqui, ele pensou que talvez Nabal fosse se lembrar do bem que Davi fez a ele e fosse retribuir o favor, dando a Davi alguma coisa para comer, roupas para vestir, alguma coisa que ele tivesse ali e que ele pudesse dar. Porque Nabal, a Bíblia diz que era um homem rico, e sendo rico ele não tinha falta de nada, né? Voltando aqui à leitura, né? E Davi foi humilde, ele falou assim, dá qualquer coisa que tiveres à mão. Aí no verso 9 diz assim, ó, e chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram, né? Eles falaram tudo e ficaram esperando para ver o que Nabal ia responder. No verso 10, respondeu Nabal aos moços de Davi e disse, quem é Davi e quem é o filho de Jessé? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem ao seu senhor. Então ele quis dizer o quê? Muitos são, hoje em dia, nos tempos de hoje, as pessoas que fogem de Davi. Por quê? Porque as pessoas tinham medo de se relacionarem com Davi e sofrerem repressão, alguma coisa, alguma retaliação vinda da parte de Saul, porque Saul queria Davi morto. Então, qualquer pessoa que se relacionasse com Davi estava sujeita a morrer também ou sofrer algumas penalidades da parte de Saul, porque Saul tinha Davi como inimigo e aqueles que eram amigos de Davi também seriam inimigos de Saul. Voltando aqui no texto 11, continuou Nabal dizendo, né? Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para meus tosquiadores e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho, voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas as palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada. Então Davi ficou irado com a retribuição do mal que Nabal deu a ele. Aí Davi mandou que os homens preparassem a sua espada. Deixa eu ver aqui. Aqui, pelo que disse Davi aos seus homens, cada um cinja a sua espada, e cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, durante esse tempo que Davi estava se preparando para ir fazer vingança contra Nabal, olha o que acontece. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail. Então, um entre os servos de Nabal viu tudo o que tinha acontecido e foi contar a Abigail, mulher de Nabal. Então ele viu o desprezo com que Nabal havia tratado Davi, os moços de Davi, o pedido de Davi,
e foi contar a Abigail. Então, nós estamos no verso 14 aqui, tá, gente? E anunciou Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto. E aí ele conta o testemunho, o mesmo testemunho que Davi dá para Nabal, para que Davi manda os moços dele dar para Nabal, ele conta para Abigail. E conta, porém, cadê? Davi enviou do deserto mensageiros a saudar o nosso Senhor, porém ele disparatou com eles. Aqueles homens, porém, não têm sido muito bons. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram. Então os homens de Davi, eles foram como um muro em volta dos homens de Nabal, protegendo o rebanho e protegendo a vida dos pastores de Nabal. É isso que ele está dizendo. O próprio pastor de Nabal, o próprio empregado de Nabal, servo de Nabal, está testemunhando em favor de Davi. Quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está de fato determinado contra nosso Senhor e contra toda a sua casa. Então ele se deu conta, o servo de Nabal se deu conta que Davi não ia deixar passar em branco aquela situação de ingratidão da parte de Nabal. E contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial. Filho de Belial é que ele vivia bêbado, tá, gente? Bêbado. Bebia muito. E não há quem lhe possa falar. Então ele era duro, era uma pessoa difícil de conversar com ele. E ali o moço foi falar com Abigail. Então, aqui para muitos pastores, muita gente fala que a mulher não pode pregar, que a mulher não pode interceder, né? Tá aqui, tem um exemplo, não só um exemplo, né? Tem o exemplo de Abigail, tem o exemplo de Débora, tem o exemplo de Ana, lá em Lucas, quando a Bíblia relata sobre Jesus, que foi apresentado no templo, e ali Ana, a viúva, começa a falar sobre Jesus, a ensinar sobre Jesus no templo para todos, homens e mulheres, crianças, todos que entravam no templo. Então, voltando aqui à leitura, né? Foi só um exemplo que eu quis dar, mas voltando aqui à leitura. Então Abigail tomou a toda pressa, olha, com muita pressa, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo, e os pôs sobre os jumentos. Então, ela tomou comida preparada, que não foi nada que precisasse cozinhar, que precisasse preparar, já estava tudo pronto. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém, nada disse ela ao seu marido. Então, aqui, por causa da falta de sabedoria do marido, a mulher tomou a liderança. Porque se ela não tomasse a liderança, tudo que ela tinha, todos os empregados, os servos, os bois, os homens que ela tinha, iam morrer nas mãos de Davi. Então, existem momentos, sim, que às vezes, não estou dizendo que isso é corriqueiro, mas existem momentos que a mulher precisa tomar a liderança em determinadas coisas. E aí, nós vamos ler o texto e vamos ver o mais importante desta palavra. O que me chama mais atenção, que é o título desse vídeo. Enquanto ela cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam,
e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera, com efeito de nada me serviu ter guardado tudo quanto este possui no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence. Ele me pagou mal por bem. Então, faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar ao amanhecer um só do sexo masculino dentre os seus. Então, Davi estava determinado a matar todos os homens da casa de Nabal. Se ele tivesse filhos, aqui não fala que ele tem filho, né? Mas se tivesse filhos, os empregados, os servos, os escravos, seja lá o que ele tivesse, Davi estava determinado a matar, a se vingar pelo mal que Nabal pagou a ele, pelo bem que Davi fez a ele. Voltando aqui no verso 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, quando Davi estava no caminho, indo para a casa de Nabal para matar, para destruir aquilo que Nabal tinha, porque Nabal havia pago o bem que Davi fez a ele com o mal. Abigail vinha em direção a Davi, e quando Abigail vê Davi, ela se prostra, ela se humilha. Voltando aqui onde eu estava, aqui. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se à terra. Então, ela se humilhou. Essa foi a primeira atitude de sabedoria de Abigail diante de Davi. A primeira não, né? A segunda. A primeira foi ela preparar as comidas, as coisas que Davi tinha falta e levar. A segunda foi que ela se humilhou, ela se prostrou em terra. E tem mais. Lançou-se-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços do meu senhor que enviaste. Então é forte, gente. É forte. Ela diz assim: olha, não se preocupa com o que o meu marido fez. Ele é bêbado, ele vive embriagado. Ele não sabe conversar, ele não tem domínio próprio. Então não se preocupe com o que ele fez, mas a culpa caia sobre mim. Fui eu que não vi os teus servos. Fui eu que não estava atenta. Né? É isso que ela quer dizer aqui. Fui eu que não estava atenta. Voltando aqui. Verso 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor, no caso o Senhor Deus, né? Tão certo como vive o Senhor Deus e a tua alma, foste pelo Senhor Deus impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao meu senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor, a tua serva, a meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa, Senhor, a transgressão da tua serva, pois, de novo, Abigail se humilha, me perdoa, pois de fato o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Então Abigail fala para ele: olha, o Senhor é contigo, o Senhor estará contigo, né? O Senhor te fará casa firme e não se ache mal em ti. Então, ela estava falando referente ao assassinato que Davi ia cometer
a matança que Davi ia fazer na vida de Nabal e naqueles que estavam ao redor de Nabal, seus empregados, seus servos. Então Abigail fala para ele, dá um conselho, humildemente, se humilhando, sabiamente, ela dá um conselho a Davi. E voltando aqui no verso 29, se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor Deus, teu Deus. Porém, a vida dos teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo, segundo todo o bem que tem sido o teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então meu Senhor não te será tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que sem causa vieres a derramar, e o te haveres vingado com as tuas próprias mãos, quando o Senhor te houver feito bem. Lembra-te-ás da tua serva. Olha, lembra-te-ás da tua serva. Forte, né? Então, verso 32. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Gente, eu tenho vontade de chorar, é uma palavra tremenda. Te enviou ao meu encontro, bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma. Deus, olha, Davi abençoou Abigail, ele estava pronto para matar. E pela intercessão de Abigail, Davi não cometeu os assassinatos que ele ia cometer e ainda abençoou Abigail. Voltando aqui. Bendito sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse, porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal. Se tu não te apresentaras e me não vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido. Ele disse: sobe em paz à tua casa, bem vês que ouvi a tua petição. E ela atende, a tua petição, e a ela atende. Gente, o que eu quero dizer é bastante forte quando você fala de intercessão. Eu vou dar uma pausa aqui, né? Quando você fala de intercessão, é uma coisa assim bastante forte. Por quê? Aqui Davi ia matar todos, ia matar Nabal, que foi ingrato, ia matar os escravos, os servos, os trabalhadores de Nabal, que não tinham nada a ver com a escolha de Nabal. E ali Abigail vem, se prostra na presença de Davi e ela intercede em favor do próprio Nabal, em favor dela mesma e em favor dos empregados, dos servos que eles tinham. E Davi é atendido. E Abigail é atendida. Assim é, irmãos, que a palavra que Deus começou a ministrar no meu coração a respeito da intercessão é: interceda pela tua casa. Nós sabemos que nós estamos passando por dias difíceis. Seja um intercessor. Se Davi, que era um homem falho, Davi depois matou a muitos, matou os filisteus, ele lutou na guerra, matou Golias. Ele era um homem falho, um homem como nós, cheio de limitações. Ele ouviu o pedido de uma mulher que se humilhou aos pés dele.
Ele atendeu o pedido de uma mulher que se humilhou aos pés dele e não praticou a vingança que estava no seu coração para praticar. Se Davi, sendo um homem como nós, um homem pecador, ele atendeu o pedido, a intercessão de uma mulher, quanto mais Deus que nos atenderá quando nós intercederemos por outras pessoas. Eu não estou dizendo aqui para você interceder por todo mundo, sair orando indiscriminadamente por qualquer pessoa, não. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, ore por você mesmo, interceda a Deus pela sua salvação, interceda a Deus pela salvação dos seus filhos, interceda a Deus pela salvação do seu esposo, interceda a Deus pela salvação da sua esposa, interceda a Deus pela salvação de primos, pessoas parentes que você sabe que você pode interceder. Mas se você vê que algumas pessoas têm alguns problemas mais sérios e você sentir que você pode passar por tribulação e não estar preparado, aí você intercede só pela sua família. Mas interceda a Deus pela tua família. Se cada família nesta terra, cada família de cristão nesta terra, tiver entre ela um intercessor, uma pessoa sequer que interceda pelos filhos, pelo chefe da casa, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, já é muita coisa. Se cada família tiver um intercessor, já é uma boa coisa. Mas o que acontece, gente, é que hoje existem pessoas, eu estou falando porque o Senhor falou comigo, não é porque eu acho, porque eu suponho, ou porque eu acredito que seja assim, não, eu estou falando porque o Senhor falou comigo. Existem pessoas que não têm um intercessor intercedendo por elas. Pessoas que estão, às vezes, viciadas nas drogas. Pessoas que, às vezes, estão na prostituição e não conseguem sair por causa de obra de feitiçaria. Pessoas que estão na homossexualidade por causa de obra de bruxaria. Pessoas que não querem. Gente, pessoas que querem se casar, ter filhos, mas não conseguem. Por causa de obra de bruxaria, por causa de amarração com espírito de perversão sexual. Essas pessoas estão presas na homossexualidade. Elas não conseguem lutar contra esse pecado e elas não têm uma pessoa para interceder pela vida delas. Então, o que eu falo aqui, gente, é quando eu leio essa palavra, é uma palavra muito séria. É uma palavra muito séria. Imagina, às vezes eu estou aqui em casa, às vezes eu oro por algumas pessoas. Há dias que eu passo por algumas tribulações, aí eu dou um tempo, oro só por mim, só pelo meu marido. Depois, quando eu melhoro, eu começo de novo a interceder por outras pessoas. Gente, existem pessoas que estão passando por tribulações tão grandes, elas não conseguem orar por elas mesmas e elas não têm uma pessoa para orar por elas, não tem uma pessoa para dizer assim, olha, eu não sei o que te dizer, você está com esse problema, eu não sei o que te dizer, eu não sei o que te falar, mas eu vou estar orando por você. Não tem uma pessoa que diga isso. Então, não tem uma pessoa que se coloque diante de Deus por esta vida e diga assim, Senhor, salva essa vida, Senhor, liberta essa vida, Senhor, dos vícios das drogas, liberta do cigarro, liberta da bebida alcoólica, liberta, Senhor, da homossexualidade, liberta do pecado sexual, liberta da lascívia, liberta da prostituição, liberta da miséria, liberta da opressão de espírito, de enfermidade. Liberta da opressão de espírito de miséria. Liberta da opressão de espírito de perversão sexual. Então, muitas pessoas não têm um intercessor.
Então consagre a sua vida na presença do Senhor. Consagre a tua vida, larga as coisas do mundo. Larga a televisão. Muitos crentes ainda assistem televisão. Larga a televisão, porque na televisão não há nada que edifique as nossas vidas na televisão. Larga o Facebook, larga as redes sociais que não têm trazido edificação para a sua vida. Larga, use as redes sociais para edificar a sua vida e edificar a vida de outras pessoas. Se consagre, se entregue a Deus, jejue, ore nas madrugadas. Busque a Deus em clamores. Busque a Deus em louvores. E se consagre, peça revestimento espiritual da parte de Deus. Peça discernimento espiritual, peça mais fé. Peça mais perseverança, mais paciência. Mais domínio próprio. Vai pedindo os frutos do Espírito Santo de Deus. E vai enchendo a sua vida de coisas espirituais, se consagrando para você interceder, ter força para interceder por aqueles que precisam de um intercessor e não tem um intercessor que interceda por eles diante de Deus. Abigail, ela intercedeu pela família dela. E veja depois qual foi o bem que aconteceu. Aqui, o que acontece? No momento em que ela intercede pela vida do marido dela, o primeiro bem que ela recebe é que ela não vê a morte do marido, ela não vê a morte dos escravos, ela não vê a morte dos servos, dos empregados que eles tinham. Ela não vê porque Davi, ele se arrepende do mal que ia fazer contra a casa de Abigail, contra a casa de Nabal. Então esse já foi o primeiro bem que ela recebeu, a primeira bênção que ela recebeu por ser uma intercessora. A segunda bênção vai estar a partir do verso 36, do capítulo 25 ainda, diz assim, ó: voltou Abigail a Nabal, eis que ela fazia em casa um banquete. Eis que ele fazia em casa um banquete, como um banquete de rei. Era um homem muito rico. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco, nem muito.